Olá pessoal, sou o Erivan Sampaio Carneiro, sou professor de Física e hoje a nossa proposta aqui é trabalhar algumas questões de aulas passadas, né? Especificamente aqui o que você vê na tela é a atividade do dia 17 sobre dilatação linear dos sólidos. Então, ao longo do ano, bom, se assim permanecer, enquanto permanecer na verdade, eu vou estar postando, além das videoaulas, resolução de questões, tá? É, durante a aula mesmo ou depois, como esse vídeo, beleza? Bom, tem muitas pessoas que já entregaram as 3 atividades ou 4 atividades, mas outros não entregaram. Entre esses, alguns justificaram, estão fazendo, outros não. É, enfim, hoje eu estou resolvendo as questões. Quem não entregou pode fazer essas questões e me enviar. Tá tudo certo. A intenção aqui é zerar essa quantidade de atividades pendentes, tá bom? Próxima aula, novo assunto, novas questões. Muito bem, então vamos lá, né? Eu pretendo resolver isso aqui da forma mais simples e rápido possível, não pretendo editar vídeo. Eu sempre lembro que eu estou gravando esse vídeo em casa, bom, então pode acontecer ruídos externos, som de crianças, de automóveis, motos, um trovão de vez em quando. Bom, não se assustem com isso, tá? Vamos lá, né? Primeira questão diz o seguinte: leia as afirmações a seguir a respeito da dilatação térmica dos sólidos e classifique-as em verdadeira ou falsa. Em seguida, escreva um texto justificando sua escolha. Se houver afirmativa verdadeira, utilize-as na elaboração de seu texto. Letra A. Como o coeficiente de dilatação linear do alumínio é 2,3 vezes 10 elevado a menos 5 Celsius a menos 1, uma barra de 1 metro desse material sofre expansão de 23 centímetros ao ser aquecida a 100 graus Celsius. Vamos ver se realmente ela sofre essa expansão, né? Essa dilatação. Para trabalhar com dilatação linear, nós vamos usar as fórmulas da dilatação linear que nós aprendemos aqui no ensino médio. Bom, acho que já dá. Então a primeira fórmula que nós aprendemos aqui foi aquela que calcula direto a dilatação do sólido, ou seja, a sua variação de comprimento, no caso da dilatação linear. E essa variação de comprimento é o seu comprimento inicial, L0, que multiplica o coeficiente da dilatação linear alfa desse sólido, multiplicado pela variação de temperatura. Vamos pegar os dados da questão. Ele diz o seguinte, que o coeficiente de dilatação linear alfa desse material aí é 2. Vou botar aqui os dados da questão. O coeficiente alfa é o coeficiente da dilatação linear, é 2,3 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Ele diz também que o comprimento inicial da barra afirma que é 1 metro e que a variação de temperatura, ele foi aquecida a temperatura de 100 graus Celsius. E nós queremos saber se essa dilatação, ou seja, o ΔL, realmente é 23 centímetros, certo? Então, a primeira coisa que vocês têm que perceber aqui é que o comprimento inicial aqui está dado em metros, mas a variação de comprimento está dada em centímetros. Nós não podemos trabalhar na mesma questão a mesma grandeza em unidades de medidas diferentes. A grandeza aqui é comprimento
e a unidade de medida, uma hora está metros, outra está centímetros. Não pode. Ou você trabalha essa grandeza comprimento só em metros ou só em centímetros. Só que aqui, como nós vamos multiplicar tudo, é muito mais conveniente transformar 23 centímetros, ou melhor, 1 metro em centímetros, né? Inclusive 1 metro é igual, isso é igual a 100 centímetros, ok? Então vamos lá, vamos substituir aqui. Essa variação de comprimento, vamos ver quanto é que ela vai dar. Se realmente é 23 centímetros, né? O comprimento inicial é 100 centímetros, o seu coeficiente da dilatação é 2,3 vezes 10 a menos 5, e a variação de temperatura é 100 graus Celsius. Essa variação de comprimento é... Vamos multiplicar aqui esse... 100 vezes 100 dá o que? 100 vezes 100 dá 10.000, ou seja, 10 elevado a 4, não é isso? 10 elevado a 4, 10.000, que multiplica 2,3 vezes 10 elevado a menos 5. Se você não... Nós estamos no terceiro ano aqui, né, pessoal? Se vocês não entenderam bem da notação científica, revisem isso, tá? 100 vezes 100 dá 10.000, ou seja, 1 seguido de 4 zeros. Como é que eu represento isso na notação científica? Eu coloco o 10 aqui e o expoente é a quantidade de zeros que tem 10.000, ou seja, 4. Ok? Vamos lá. Então, ΔL, a variação de comprimento é igual. Fica fácil multiplicar aqui, né? 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a menos 5. Multiplicação de potência de mesma base. Mantém a base. Eu vou repetir o 2,3 aqui. Não vou multiplicar ele agora. Está multiplicado por essa multiplicação de potência de mesma base. Mantém a base que é 10 e subtrai. E soma os expoentes, né? 4 mais menos 5 dá menos 1. Menos 1. Então é o seguinte, a dilatação, ΔL do alumínio, deu 2,3 vezes 10 elevado a menos 1. Simplificando isso, tirando dessa notação, igual, como é que funciona aqui? Eu tenho 10 elevado a menos 1, veja, para que essa potência suma aqui, que tem que acontecer aqui, eu tenho que somar 1, né? Então eu desloco a vírgula uma casa para a esquerda, ou seja, 0,23, né? Desloco a vírgula uma casa para a esquerda, eu diminuo aqui e aumento lá, acrescento uma unidade ao expoente do 10. Menos 1 mais 1 dá 0, e 10 elevado a 0 dá 1. Bom, todo número elevado a 0 dá 1, né? Então permanece o 0,23 centímetros. O que isso quer dizer? Que na verdade essa barra de alumínio, quando aquecida a 100 graus Celsius, ela dilata na verdade 0,23 centímetros. Então a letra é falsa, né? A dilatação não é 23 centímetros, e sim 0,23 centímetros. Muito bem, vamos para a letra B. Exclui aqui. Letra B. O coeficiente da dilatação linear é uma característica de cada substância e é uma grandeza adimensional. Isso é verdade, pessoal? Isso não precisa de cálculo, é teoria, né? Está totalmente na teoria. O coeficiente da dilatação linear, na última aula,
na aula postada, na revisão da última aula, foi dito o seguinte, que o coeficiente de dilatação linear é uma característica de cada material, realmente. É uma propriedade intrínseca do material, né? Cada elemento tem o seu coeficiente de dilatação. O alumínio tem um coeficiente de dilatação, o ferro tem o seu, a água tem o seu, o vidro tem o seu, e assim por diante. Então, é uma característica própria de cada substância ou material, né? Perfeito. Agora, ela é uma grandeza adimensional? Não. Acabamos de trabalhar dilatação, o coeficiente de dilatação, e nós vimos que ele é medido em o coeficiente da dilatação linear, o alfa, ele é medido em graus Celsius a -1, entendeu? É a unidade de temperatura, é o inverso da unidade de temperatura. É o inverso de unidade de temperatura, né? Que podemos representar assim: C graus Celsius elevado a -1. Então é falso. Letra B, falso. Primeira parte verdadeira, mas a segunda parte anulou, deixa a questão falsa. De fato, o coeficiente de dilatação é uma característica, uma propriedade própria, como ele usou a palavra aqui, é uma característica de cada substância, né? Mas não é uma grandeza adimensional. É uma grandeza ela tem dimensão. A dimensão dela, gente, dimensão, se vocês não sabem o que é dimensão ainda, dimensão, aqui nós podemos dizer que dimensão de algo é a sua unidade de medida, tá? Inclusive existe na física a análise dimensional, ou na matemática nós trabalhamos com análise dimensional, e trabalhar com análise dimensional é trabalhar só com as unidades de medida. Por exemplo, em que se mede a aceleração? Bom, a aceleração eu sei que é unidade de velocidade por unidade de tempo, tá? Eu sei em que se mede a velocidade. A velocidade se mede em metros por segundo. E o tempo se mede em que? Em segundos. Então, eu sei qual é a dimensão da aceleração. Isso é fazer análise dimensional, é trabalhar só com as unidades de medidas. Veja, metros por segundo, né? Dividido por segundo, fazer assim, dividido por segundo. Isso aqui é igual a divisão de divisão de frações, né? Mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de segundo é 1 sobre segundo. Aí você percebe, uma vezes n é m, e s vezes s é s quadrado, ou seja, é metros por segundo ao quadrado. A aceleração se mede em metros por segundo ao quadrado. Isso é fazer análise dimensional, ok? Essa é a dimensão da aceleração, metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então é isso. A dilatação, o coeficiente da dilatação linear é uma grandeza com dimensão e não adimensional. Falsa. Letra B, falsa. Letra C, duas barras homogêneas de mesmo comprimento e compostas de uma mesma substância, ao sofrerem a mesma variação de temperatura, têm a mesma variação de comprimento. Isso é verdade? É bem intuitivo essa, né, pessoal? Nós temos, vamos imaginar aqui, duas barras de alumínio. Vou escrever aqui a fórmula da dilatação linear. Comprimento inicial, que multiplica o seu coeficiente de dilatação e a sua variação de temperatura. Então vocês considerem duas barras homogêneas de mesmo material.
tá? É, homogêneas de mesmo comprimento e composta de uma mesma substância. Ou seja, alumínio. Duas barras idênticas de alumínio. Olha só, tem o mesmo comprimento inicial. Se é alumínio, tem o mesmo coeficiente da dilatação linear. E a variação de temperatura é a mesma, sofre a mesma variação de temperatura. Aí ele pergunta se ela vai sofrer a mesma variação de comprimento. Exatamente, vai sofrer, porque os dados são os mesmos, né? Nos dois casos você vai estar multiplicando os mesmos valores, então vai dar o mesmo resultado, matematicamente falando, né? Ok? Letra C, verdadeiro. Letra D. Uma vez que uma barra se expande, ela não retorna ao seu comprimento inicial. Retorna ou não? Veja, imagine uma barra de ferro abandonada. Não está sofrendo nenhuma força em nenhuma direção. Está abandonada no espaço. Vamos imaginar que aquele é próximo dos. Não vamos tão longe assim não. Vamos imaginar que ela está abandonada no ar. E ela, por alguma razão, ela é aquecida uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Naturalmente ela vai se dilatar. O seu comprimento final será terá um comprimento maior. Muito bem, ela aumentou aí 100 graus Celsius na sua temperatura. Se ela perder esses 100 graus Celsius de temperatura, ela por que não voltaria para o comprimento inicial, né? Vocês lembram lá do conceito de vocês lembram lá do conceito, aquela animação sobre o que seria o efeito microscópico da dilatação? Vocês percebam, né? Nós atritamos as duas superfícies do livro e as suas moléculas vibraram mais rapidamente, se distanciaram uma da outra, passaram a ocupar espaços maiores. Mas quando nós paramos de atritar e o termômetro indicou que sua temperatura estava baixando, o que acontecia? Cada molécula voltava para sua posição inicial, com a sua vibração inicial, ou seja, o corpo que estava expandido, dilatado, ele se contrai e volta para sua posição inicial, tá? No caso, a letra D é falsa, pois ele afirma que ela não retorna ao seu comprimento inicial, tá? Falsa. Essa barra de alumínio, ela retorna sim para o seu comprimento inicial. Se você está ligado aí na última aula, né? No caso do trilho do trem, aquele trilho, quando foi resfriado, ele não voltou exatamente para sua posição inicial, né? Eu disse que ele teria que passar por um tratamento ali. Mas veja bem, ele não está. Por isso que eu coloquei essa observação do corpo não está sujeito a outras forças, né? Ali não, ali nós temos quero dizer, uma situação em que o trilho não está abandonado, ele está sujeito a forças, e essas forças acabam sendo alteradas. Bom, a mecânica da coisa muda a situação do problema que eu propus aqui, tá? Como a questão, ele não colocou essa restrição de como estaria essa barra, nós imaginamos que ela está suspensa, né? A somatória das forças ali são nulas, né? É isso aí. No caso do trilho do trem, se a dilatação for pouca, ele retorna sim a sua posição inicial, mas naquele caso que a dilatação foi considerável, o trilho ficou totalmente contorcido, ali
ele resfria, mas não volta para sua posição inicial, porque é uma situação diferente, né? Vamos para a segunda questão. O coeficiente de dilatação linear do latão é igual a 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, ou 0,00002 por grau Celsius. Muito bem. Sabendo disso, analise as afirmações a seguir, classificando cada uma em verdadeira ou falsa. Para cada grau Celsius de aumento na temperatura, a barra de latão de 1 metro aumenta seu comprimento em 0,00002 metros. Isso é verdade? Na letra A. Está ali a barra, tem o seu coeficiente. Vamos testar, né? Para ver se isso é verdade. Vamos testar usando a fórmula mesmo. Não bora usar outro caminho não. Vamos praticar a fórmula. Então a variação de comprimento é igual ao comprimento inicial, que multiplica o coeficiente da dilatação linear pela variação de temperatura. Será que esse metal com latão, no caso, né? Com coeficiente de dilatação dado e essa variação de temperatura de 1 metro, desculpa, e essa variação de temperatura aí de 1 grau e comprimento inicial de 1 metro vai sofrer esse 0,00002 metros? Vamos ver, né? Qual é essa variação de comprimento? Se o comprimento inicial é 1 metro, o seu coeficiente é blá 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 blá. Vamos fugir dessa potência e vamos colocar a forma decimal, né? Nesse caso é melhor. 0,1234, é isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 0,0002 graus Celsius, é menos 1 ou por grau Celsius, vezes a variação de temperatura, que ele disse que é de 1 grau. Vamos ver quanto vai ser essa dilatação, né? Veja só, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 0,00002 é o próprio 0,00002. Comprimento está em metros aqui, pessoal. Vamos ver essa unidade de medida. Isso, está tudo em metros, né? Tudo em metros. É coerente isso? A pergunta é se esse comprimento é 1, 2, 3, 4 zeros. Tem que conferir o zero direitinho, acaba confundindo, né? Vocês percebam que no nosso cálculo o valor é igual, ou seja, essa barra de latão, ao sofrer essa dilatação, com esse coeficiente de dilatação, 2 vezes 10 elevado a menos 5, que eu posso escrever também nessa forma decimal, quando sofre uma variação de temperatura de 1 grau e tendo comprimento inicial de 1 metro, sofre uma variação de comprimento de 0,0002 metros. Então a letra da segunda correto, né? Está direitinho ali. Eu confiro esse zero porque está pequeno para mim aqui. 1, 2, 3, 4. Perfeito. Letra A da segunda, verdadeiro. Letra B da segunda, uma barra de latão de 1 metro de comprimento dilatará e aumentará seu comprimento para 1,2 metros quando for aquecida
de 10 graus Celsius para 20 graus Celsius. A variação de comprimento aqui, desculpa, a variação de temperatura agora foi 10 graus Celsius, né? 10 graus Celsius. E a variação de comprimento aí, o comprimento final tem 1 metro de comprimento inicial, dilatará e aumentará seu comprimento para 1 metro e 20 centímetros, ou seja, 1,2 metros, quando for aquecido de 10 para 20 graus Celsius. Na verdade dá para fazer essa questão, mas vamos fazer pelo cálculo mesmo, pela formulazinha. Então, qual é essa variação de comprimento? A variação de comprimento é igual ao comprimento inicial, que multiplica alfa, que multiplica ΔT. Pessoal, aqui é a letra A da segunda e aqui é a letra B. Vamos lá. A barra tem comprimento inicial 1 metro, o L0 é 1 metro. Ele está perguntando se realmente essa variação de comprimento vai ser 1,2 metros quando ela for aquecida veja, de 10 para 20 graus a variação de temperatura é 10 graus, né? Nós estamos falando do mesmo material, latão, então esse coeficiente da dilatação é o mesmo, tá? Vamos usar os zeros ainda, 0,12342. Pronto. Qual é essa variação de comprimento? Será se vai ser compatível com aquele comprimento, aumentar esse comprimento para 1,2 metros? Vamos ver, né? Qual será essa variação de comprimento? Então a variação de comprimento é igual, veja, 1 vezes 10 dá 10, 10 vezes esse número decimal, é só deslocar a vírgula uma casa para a direita, né? Então vamos eliminar um zero ali. 1, 2, 3, 0,0002. Então encontramos aqui a variação de comprimento. Agora atentem que nós encontramos a variação de comprimento. O que ele dá aqui como 1,2 é o que? Aumentará seu comprimento para 1,2 metros, ou seja, seu comprimento final 1,2 metros. Pessoal, o que é comprimento final? O L, né? O comprimento final é igual ao comprimento inicial. Muito barulho, né? Então, o comprimento final é igual ao comprimento inicial mais o quanto a barra se dilatou. Faz sentido isso para vocês, pessoal? O comprimento final L é igual ao comprimento inicial mais o quanto aumentou, o quanto se dilatou, ok? Ele pergunta se o comprimento final L é 1,2 metros. Isso. O comprimento inicial é 1 metro e o quanto se dilatou aqui, o ΔL, foi o que nós calculamos, que deu 0,0002. Cortou aí para vocês? 1 mais 0,0002. Porque isso aqui é igual 1,2 é igual a dá 1,0002. Ó, não é igual, é diferente, né? Então o comprimento final não foi 1,2, como a questão B pergunta, e sim foi 1,0002 metros, tá?
Na dilatação não foi aqueles 20 centímetros, foi 0,00 em centímetros, como aqui está em metros, né? 1, 2, como se fosse 0,02 metros. 1, 2, exatamente. Ok? Não, desculpa, aqui não está em centímetros, aqui já está em metros, né? Tá? Já está em metros. Então, repetindo, então a dilatação sofrida, o comprimento final da barra será o metro que ele tinha inicialmente mais 0,0002 metros, tá? E não 1,2 metros. É isso. E a letra C da segunda questão. Duas barras de latão de comprimento diferentes dilatarão a mesma quantidade se suas temperaturas forem aumentadas em valores iguais. Essa questão ela está equivalente à letra C da primeira, né? Mas aqui percebam que as duas barras de latão, né, elas têm comprimentos iniciais diferentes. Então, por mais que o coeficiente seja igual, a variação de temperatura também é igual, mas se o comprimento inicial for diferente, não vai ser a mesma variação de temperatura, porque nós vimos lá na revisão da aula anterior que a variação, o quanto móvel o metal, no caso aqui é dos sólidos, né? O quanto o sólido vai se dilatar, a variação de comprimento, ela é proporcional ao seu comprimento inicial, né? Proporcional ao seu comprimento inicial. Mudando o comprimento inicial dessa barra, vai mudar mantendo o mesmo coeficiente, ou seja, o mesmo material, a mesma temperatura. Se você muda o comprimento inicial, você vai obter um comprimento final, ou seja, é diferente, tá? Espero que você esteja entendendo o raciocínio, pessoal. Resumindo, se duas barras do mesmo material, ou seja, tem o mesmo coeficiente de dilatação linear, se elas sofrem a mesma variação de temperatura, mas elas têm comprimento inicial diferente, o seu comprimento final será diferente. Elas não vão dilatar a mesma quantidade. Quem tem comprimento inicial maior vai se dilatar mais. Lembra do exemplo que eu dei? Uma barra de ferro de 1 metro e uma barra de ferro de 100 metros. Você eleva as duas barras a 500 graus Celsius. No final, você vai medir o quanto cada uma se dilatou. Quem terá se dilatado mais? A barra que tinha maior comprimento inicial, né? Muito bem, essa questão é bem intuitiva, né? Muito próximo do que discutimos na letra C da primeira. Então, letra D. Duas barras de latão de mesmo comprimento têm temperaturas bem diferentes, aquecendo-as de modo que o aumento da temperatura seja o mesmo para as duas barras, a dilatação sofridas por elas serão iguais, ou seja, terão, depois de aquecidas, comprimentos iguais. Vamos pensar nessa questão aqui direitinho, pessoal. Pensando aqui. Vejam bem, eu tenho duas barras de latão de mesmo comprimento. Beleza. Só que elas têm temperaturas diferentes a princípio, né? Elas têm temperaturas diferentes. Vamos pensar aqui. Vamos imaginar que a barra 1, B1 de latão, ele está a uma temperatura. A temperatura da barra 1 seja 100 graus Celsius. Ele já está aqui, né? Eles têm duas barras de mesmo comprimento, têm temperaturas bem diferentes. Então a temperatura da barra 2 tem uma temperatura diferente. Vamos botar aqui 200 graus Celsius.
Tá bem claro que é bem diferente a temperatura, né? Se fosse 100,1 era desprezível, mas de 100 para 200 tem muito chão aí. Então vamos lá. Então, aquecendo-se de modo que o aumento de temperatura seja o mesmo para ambas as barras, ou seja, a variação de temperatura seja a mesma para ambas as barras, a dilatação sofrida por elas serão iguais, ou seja, terão, depois de aquecidas, comprimentos iguais. Pessoal, veja, o que ele está dizendo aqui não é que as duas vai ter comprimento inicial, desculpa. Ele não quer dizer que as duas barras terá ao final desse processo a mesma temperatura final. Ele está dizendo que a variação de temperatura que ambas vai sofrer será iguais. Por exemplo, se a barra B1 eu aumento 100 graus Celsius, a barra B1 aqui, ela vai para onde? Vai para qual temperatura? Vai para 200 graus Celsius, tá? E a barra B2 também vou dar ela a mesma variação de temperatura, 100 graus Celsius, mas ela já estava a 200, então ela vai para 300 graus Celsius, ok? A mesma, ou seja, as duas passaram pela mesma, já se encontravam em temperaturas diferentes, mas a variação de temperatura que cada uma sofreu são iguais. Ambas aumentaram 100 graus Celsius, mas as temperaturas finais são diferentes. A pergunta é se depois de aquecidas elas passaram a ter o mesmo comprimento final, né? A resposta é não. Apesar da variação de temperatura, a variação ser igual, mas nós estamos trabalhando com barras em faixa de temperatura diferente, tá? E o coeficiente de dilatação linear, ele muda dependendo da temperatura em que o metal se encontra, tá bom? O coeficiente de dilatação linear dos metais, ele muda, ele sofre variações dependendo da faixa de temperatura em que nós estamos trabalhando, tá bom? Nós poderíamos garantir que o comprimento final seria igual na hipótese da questão B da primeira, né? Você tem as mesmas condições iniciais, a mesma variação de temperatura, a mesma condição final para as duas barras. Aí sim. Mas não, aqui nós não estamos tratando da barra nas mesmas condições. O que aconteceu aqui foi unicamente que a variação de temperatura foi igual, né? Mas elas não se encontravam na mesma temperatura inicial. Então, nós estamos trabalhando com índices aqui em faixas diferentes de temperatura, portanto, há alteração. Tá? E eu coloquei essa variação de temperatura aí de 100, 200 graus Celsius. Foi uma situação hipotética, né? A questão não fala em qual é essa variação. Como ele não fala, nós não podemos garantir. Nós podemos até garantir se a questão dissesse que essa variação de temperatura, a diferença de temperatura inicial na placa B1 e 2 fosse pequena, né? Ficava numa faixa muito próxima, desprezível para mudanças. Nós poderíamos considerar as mesmas condições de temperatura inicial, né? Com pequena variação de uma para outra, mas como a questão não disse qual era, então nós não podemos afirmar que essa variação de temperatura, diferença de temperatura inicial é desprezível e, portanto, não haveria alteração nenhuma, né, do coeficiente da dilatação. Não podemos afirmar, então a questão é falsa. Onde é que nós estamos, pessoal? Na letra D da segunda questão. Muito bem. Vamos para a terceira questão. Vamos apagar aqui, limpar o
quadro. A figura a seguir representa uma lâmina bimetálica composta de latão e aço. O latão é esse metal dourado aí. E o aço é o metal mais prateado, né? O coeficiente de dilatação linear do aço é menor que o coeficiente de dilatação linear do latão. A temperatura ambiente. A lâmina está na posição horizontal indicada na figura. Muito bem. Faça um desenho da lâmina bimetálica de latão e aço se ela sofrer um aumento de temperatura. Justifique seu desenho. Pessoal, esse desenho, eu não sei se esse mecanismo ainda é usado em termostatos de geladeiras modernas, não sei. Mas pelo menos as mais antigas, eu acho que sim, né? Porque tem sensores, não sei. Mas pelo menos nas geladeiras mais antigas, se usava essa lâmina bimetálica para se aferir a temperatura interna da geladeira, né? Porque ele se comporta, essa lâmina, ela se comporta de acordo com a temperatura. Se a temperatura aumenta, ela se curva para um lado, se ela diminui, se a temperatura diminui, essa barra bimetálica se curva para o outro. Essa que a variação de temperatura causa um encurvamento dessa lâmina na direção, se curvando na direção do aço ou se curvando na direção do latão, tá? Eu nem preciso dizer que essas duas lâminas têm que estar muito bem fixas uma na outra, porque você logo percebe que esse movimento ele tende a causar um deslizamento das superfícies, né? Então elas têm que estar bem presas uma na outra, tá bom? Então a ideia aqui é o seguinte: como o aço tem coeficiente diferente do latão, inclusive menor, eu vou trazer essa informação aqui para vocês desse coeficiente. Essa aqui é a tabela dos índices de coeficientes lineares que eu apresentei para vocês na última aula, ok? Cadê o aço? O aço está aqui. Veja o seu coeficiente. É 1,1 vezes 10 a menos 5. Seu coeficiente de dilatação linear. O latão está aqui. O seu coeficiente de dilatação é quase o dobro, né? É 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, ok? Então o aço e o latão eles têm coeficiente de dilatação linear diferentes. O que isso quer dizer, pessoal? Que se essa lâmina bimetálica sofre uma variação de temperatura, ou seja, ela está no ambiente, ela sai do ambiente de temperatura zero e vai para um ambiente de temperatura 70 graus, o que vai acontecer? Quem vai se dilatar mais? O latão, né? O latão ele tem um coeficiente de dilatação maior. Isso quer dizer o quê? Que ele se dilata mais do que o ferro, que tem um índice de dilatação menor. Tá bom? Muito bem. Então, vamos voltar para a letra A e ver como fica essa curvatura, né? A situação, a lâmina sofre um aumento de temperatura, não importa qual é, temperatura suficiente para causar encurvamento. Veja, se a temperatura aumenta, quem vai se dilatar mais? O latão. O latão se dilata mais. Então, o que vai acontecer? E o aço também vai se dilatar, só que menos.
o latão vai se dilatar, mas como ele está preso no aço, ele tende a se curvar no sentido do aço, porque ele não vai conseguir puxar. Muito bem, eu vou desenhar aqui, pessoal, o desenho, desenhar o desenho, né? Eu vou desenhar aqui como vai ficar a forma dessa lâmina bimetálica. Em cima nós temos o latão, desenhando ele aqui um pouco curvado, e aí embaixo nós temos a lâmina de aço. Ok? Esse aqui é o latão, vai representar por L, e aqui o aço por A. Então a lâmina de latão vai se dilatar mais. Em compensação, o aço que vai se dilatar menos vai acabar puxando ele mais para o lado do aço. Olha só o sentido da curvatura para dentro, né? Se eu desenhar aqui talvez ajude também vocês perceberem isso, porque de repente alguém pode estar achando que os dois têm o mesmo comprimento, né? Talvez o desenho não seja dos melhores, mas espero que essa ideia justifique. Por exemplo, eu faço dois círculos, um concêntrico, dois círculos concêntricos que tem o mesmo centro. Não ajustou. Aí eu pergunto, quem é que tem o menor comprimento? É o círculo externo ou o círculo interno, né? É o interno. Agora você imagine que isso aqui seja as duas barras, olha só. Olha aqui. As duas barras, né? Esquece o resto. Aqui é a barra curvada. A barra de latão e a barra de... Por que eu escrevi aí? A barra de latão e a barra de aço. Vocês percebem que a interna tem comprimento menor do que a externa? Entenderam um pouco melhor agora? Tá? Então, a barra que vai se dilatar menos sempre vai ficar para dentro da curvatura. Tá? A barra que se dilatar mais sempre vai ficar a barra mais externa, a porção mais externa à curvatura, tá bom? Então, se a temperatura aumenta, o latão vai se dilatar mais e a curvatura vai ser nesse sentido aqui, tá? Fechando aqui, ok? Espero ter entendido. Letra B, isso aqui é a letra A, né, pessoal? Tá aqui o desenho. Ele quer que nós faça o desenho. Tá feito o desenho. E a letra B pede o quê? Considere que a lâmina seja novamente colocada a temperatura ambiente. Então ela volta para onde? Aqui, ó. Ela volta para a sua posição inicial. Tá? Professor, como assim? Agora quer dizer que volta para a condição ambiente e volta para posição inicial? Sim, inclusive na questão anterior já vimos isso, já justifiquei, né? Faça um desenho da lâmina bimetálica se ela for submetida a uma diminuição de temperatura. Justifique seu desenho. Pessoal, o metal é o seguinte, aqui nós estamos falando dos metais, né? O metal é o seguinte, se uma temperatura ambiente, ele tem um comprimento L, tal. Se a temperatura aumenta, o metal se dilata, aumenta o comprimento, tá? Você volta para a temperatura inicial, ele volta para o comprimento inicial. E agora você diminui a temperatura, o que vai acontecer com esse metal? Ele vai se contrair, ele vai diminuir seu comprimento, ok? Entenderam essa ideia? Porque quanto menor a temperatura do metal, mais suas partículas vão vibrar mais lentamente e ocupar um espaço menor, tá? Lembra aquela animação que eles vibravam mais rapidamente e ocupavam um espaço maior? Pois é, quanto mais diminuímos a temperatura, mais elas vão vibrando mais
próximo da posição média, tá bom? Então, o efeito macroscópico disso é a diminuição das suas dimensões, ou seja, é uma contração. Agora, voltando com essa informação para desenhar a lâmina metálica, é o seguinte: como o latão tem maior coeficiente de dilatação, mais ele se contrai, maior será a sua contração com a diminuição da temperatura. Então, o que vai acontecer? O que eu disse, não é que o aço vai se expandir agora, ele também vai se contrair, né? Só que ele vai se contrair menos do que o latão. E na situação final nós teremos o comprimento da lâmina de aço maior do que o comprimento da lâmina de latão, porque o latão se contraiu mais. E aproveitando já o que eu já disse antes, como o aço terá o comprimento maior, como o aço ficará com o comprimento final maior, porque ele se contraiu menos, então a curvatura deixará o latão na faixa mais interna e o aço na faixa mais externa. Aço, latão. Entenderam a ideia? Ok? Porque, repetindo, o aço ele vai se contrair, vai diminuir suas dimensões. Só que o latão vai se contrair mais ainda, porque seu coeficiente é maior. E no final das contas, né, do processo, o aço permanecerá com um comprimento um pouco maior. Por isso que ele fica na porção mais externa da curvatura dessa lâmina bimetálica, né? Lembra que a porção mais externa é maior do que a faixa, né? A faixa interna, ok? Perfeito, então está feito o desenho. Perfeito, pessoal. Bom, com isso nós encerramos essa resolução de atividades hoje. Haverá outras atividades resolvidas ao longo aí das nossas aulas. Nunca é demais recomendar que vocês estudem. Então é isso. Se você já apresentou as suas questões resolvidas, entregou para o professor, revise as questões. Vocês nunca perdem por estar revisando os assuntos, tá bom? E se você não fez ainda a atividade, aproveita essas discussões, não só o que nós resolvemos aqui, mas as discussões que elas servem de base para a resolução de outras atividades, tá bom? E me entregue, não deixe de fazer as atividades. Faça as atividades e me envie. Próxima aula nós teremos um novo assunto. Eu espero que uma quantidade maior de pessoas estejam atualizadas com as atividades. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima.